Supremo Tribunal Federal. Então, a audiência pública no STF continua debatendo a pejotização nas relações de trabalho, essa questão do vínculo. Pela manhã, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, disse que a pejotização vai contra os princípios da Constituição de 88, uma fala super importante que a gente separou aqui o trecho e vamos assistir agora. Excelência, permita-me afirmar, desde logo, que a chamada pejotização, e aqui destaco, a pejotização à brasileira, na verdade, tem se revelado uma verdadeira cupinização dos direitos trabalhistas brasileiros, porque ela corrói por dentro, silenciosamente, as estruturas que sustentam a proteção social, fragilizando os alicerces sobre os quais se ergueu o Pacto Constitucional do Trabalho Digno e da Seguridade Social previstos na Constituição Federal de 1988. Finalmente alguém disse, né, Chico Sá? Demorou, né? Demorou, quase chegando ao fim do ano, mas finalmente alguém falou desse assunto. Porque a esculhambação que virou depois da reforma trabalhista do Temer, em 2016, é um absurdo. Uma coisa, sei lá, você pode fazer trabalho de PJ ali, uma cota mínima das empresas e tal. Mas hoje é o contrário. Até os contadores são da própria empresa, que não é nem do trabalhador. As próprias empresas já têm lá os contadores para armar uma grande rede de PJ. Ninguém tem garantia mais. A Previdência Social fica também desguarnecida, sem receber nada. O trabalhador desprotegido. Tem gente que não vai poder mais falar ou sonhar com a aposentadoria no Brasil. Então, do jeito que ficou, é uma esculhambação. Ainda bem que alguém pôs o dedo nessa ferida com essa imagem ele usou a imagem do cupim ali, né? Uma cupinização. Não é de cupido, não, é de cupim. Cupinização. Eu achei excelente. Muito bom. Excelente, falando sobre ameaça à dignidade humana. Eu queria ouvi-lo, para a gente fechar, sobre essa fala, né, que veio em boa hora do advogado-geral da União, falando desse pacto que foi firmado na Constituição de 88 e que está sendo corroído. Fundamental essa fala. Essa exatamente é a linha de defesa de várias pessoas que se pronunciaram hoje nessa audiência pública, contrapondo às empresas, às associações de empresários, à Federação das Indústrias de Minas Gerais, que também se pronunciou, todos falando essa coisa linda que é a nova economia, a liberdade de empreender e a liberdade de criar novos negócios, né? E foi muito importante o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, e também o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Todos os dois falaram exatamente desse uso indevido da figura da pessoa jurídica para relações de trabalho que não são nem de longe relações com pessoas jurídicas, são relações de trabalho, como sempre houveram, com pessoas físicas, com horário de trabalho definido e que agora são tratadas como se fossem relações com empresas, o que retira do trabalhador todos os direitos. Você não tem PJ normalmente com 13º, com férias remuneradas, com todas as garantias que a lei trabalhista oferece e, como o Chico estava falando, obviamente, um problema amplo para a sociedade brasileira. Eles falam, isso está colocando em risco o sistema da Previdência, além de desrespeitar as leis trabalhistas. Então, quais são as leis que vão reger a relação entre essas empresas e essas PJs? Não vai poder ser a lei trabalhista, porque eles não são empregados. Então, quem vai cuidar dessa relação? Vai ser uma única relação que existe na sociedade brasileira sem regulamentação, sem lei que diga o que pode e o que não pode? Então, assim, é muita coisa errada e que precisa ser corrigida, mas infelizmente eu não tenho grandes esperanças a respeito do que vai sair desse Supremo Tribunal Federal. Também não, Elo. Eu acho que vai ser uma derrota para a classe trabalhadora. Não tem, só enxergo um pouco, no Flávio Dino, um voto ali a favor dos trabalhadores, talvez em ninguém mais. Vejo uma tendência em votar o mesmo Supremo, que é muito zeloso em relação à democracia, fica aí.
Quando vai para assunto trabalhista, costuma votar com o dinheiro, votar com as federações de indústrias, votar com os sindicatos patronais. Vai ficar nisso. Pois é, e aí esse histórico, né, da Justiça do Trabalho, que vinha identificando como uma fraude, porque as empresas não têm obrigação, né, obrigação trabalhista, está cada vez mais se popularizando e com falas como essas, né, vindo do STF, ou enfim, de grandes posições do nosso judiciário, é realmente uma derrota para o trabalhador. Elô, obrigada por estar aqui com a gente. Olha, Gabi, hoje. Pode ir lá. Deixa eu só te dizer uma coisa, isso não vai só se espalhando na sociedade, é como um vírus que está contaminando as relações de trabalho no Brasil e destruindo o futuro da classe trabalhadora. É um desastre. É isso. Muito bom, Elô. É isso. É isso aí. Fundamental essa sua fala, minha amiga. Bom trabalho por aí, a gente se vê essa semana de novo. Um beijo para você. Tchau, tchau, Chico. 2 beijos para você hoje, Chico. Tchau, Oi, tchau. Elô, te amo. Viva Chico. Obrigado. Viva Chico. A gente segue aqui conversando sobre essas movimentações lá em Brasília. E o nosso terceiro elemento da nossa mesa Opa! está chegando aqui no estúdio para se acomodar. Vai, e conversar. Corinthians! Chegou chegando aqui, hein, Rodrigo? Derrubei coisa aqui na passagem. Tudo Boa bem, tarde gente? Boa pra tarde, boa você. tarde. Parabéns ao Chico. Já dei os parabéns aqui no nosso bastidor, mas obrigado, querido. no ar também. Bom estar com vocês nesse dia. Dia de festa. Dia de Segunda-feira, festa. raramente a gente começa assim. Não, mas profissional festa, mas... faz festa na segunda. É isso. Festinha final de semana é pro amador, né? Isso, Pô, qualquer pelo um, amor de né? Deus. Certíssimo, certíssimo. Todo dia a dia, Chico, todo dia a dia. Vamos continuar falando de Brasília, Rodrigo? Aproveitar Bora. que você chegou aqui. Simbora. Eu estava comentando sobre a anistia. Só para a gente começar, daqui a pouquinho a gente tem que dar andamento aqui, mas eu não quero deixar de falar sobre a anistia porque o Paulinho da Força está tentando articular de novo para uma tal de uma anistia light, né? Uma anistia para os golpistas. Ele disse para a TV Globo que conversou com o Hugo Mota e quer colocar o texto em votação na quarta-feira. Parece que aquela movimentação da PEC da bandidagem, da resposta das ruas, não desanimou totalmente o Paulinho da Força. Eu estava lembrando que eu conheci o Paulinho da Força quando ele era sindicalista ainda, antes de ser deputado. Sim. Era presidente da Força Sindical, criou a Força Sindical para se contrapor à CUT e tal. O Paulinho da Força, que tem até esse nome, se elegeu lá na origem com votos do pessoal trabalhador aqui da capital paulista, devia estar preocupado com essa pauta da pejotização. Aí sim. Ele devia estar nisso e não em anistia ou em redução de pena para Jair Bolsonaro. Eu estava vendo vocês comentarem. É uma pauta fundamental para o Brasil. Gilmar Mendes, que teve um papel até importante em alguns momentos aí de defesa da Constituição, da democracia, Gabi, mas a hora que chega na pejotização, ele é empresário. Ele é dono de uma faculdade, de uma empresa de cursos. Perfeito. Então ele tem todo o interesse em defender. Aliás, ele que fez todos os processos trabalhistas de pejotização foram paralisados numa canetada pelo Gilmar Mendes. Mas daí, eu acho que a gente deveria estar preocupado era com esse tema. E não, devia já ter passado, jogado no lixo essa história de anistia e de pena mais baixa. Nesse momento é muita cara de pau. O julgamento não terminou ainda. Hoje o Flávio Dino marcou o julgamento do núcleo 3, se eu não me engano. Dos Kids Pretos. Dos Kids Pretos. Então ainda nem acabou de julgar. É muita cara de pau. Fica na cara que é uma encomenda para tentar articular aí a direita e a extrema-direita. E o Paulinho da Força acaba de jogar no lixo que o resto que sobrava da época dele de sindicalista. Ele sempre foi um sindicalista meio assim duvidoso, mas pelo menos estava com as pautas de trabalho. Herdava um pouco aquela coisa do sindicalismo de resultado do Joaquinzão, lembra? É isso mesmo. É meio nessa Eu linha acho preocupante também, porque a gente estava falando de como, por exemplo, a isenção, a aprovação do projeto da isenção do IR, ele fortalece pautas progressistas, tipo escala 6x1. E você ter posicionamentos como esses, não... Agora a gente teve um positivo, né? Mas a gente já ouviu posicionamentos por parte do STF preocupantes a respeito da pejotização. Enfraquece também essa questão da luta pelo fim da escala 6x1. Sim, não, é uma pauta que bate na 6x1. Preocupante. Não é? Se não consegue avanço nenhum... porque, gente, pode até, sei lá, você ter ali uns 5% de uma empresa que o trabalhador ganha mais, pode fazer uma coisa, etc., pode até existir, vamos admitir. Mas todo mundo virou PJ. É a firma toda.
E é assim, de uma escala industrial. E não é aquela coisa, entendeu? O trabalhador pensou que era melhor para ele. Não, o contador é da própria empresa, que vai lá e abre a tua PJ. Você acorda, você está com PJ. É igual aquele personagem do Kafka. Pra não chorar. Do Kafka que acorda, virou inseto. Isso. Você acordou, virou PJ. Porque o próprio contador lá da firma escreveu, deu o nome da tua firma lá junto com o teu patrão. Opa, parabéns, você agora é um PJ. É impressionante, porque pessoas viram para você e falam, você é trabalhador? Você fala, sou, mas não, eu sou PJ. Mas você é trabalhador, pô. PJ. Tem gente que acha que é empresário de si mesmo, né? Mas vamos, essa história da pano pra manga esse aí. caô de empresário de si mesmo. A gente vai continuar falando sobre isso, claro, aqui no N2 e também em toda a nossa programação. Mas quero lembrar que nessa semana temos estreia, hein? Tem documentário original do ICL chegando aí. Na quinta-feira vai sair do forno o Vai pra Argentina Carajo. O Eduardo Moreira foi pra Argentina para desmistificar várias questões aí de um tal de milagre econômico, do Javier Milei, falar a verdade sobre quem é esse presidente da Argentina, que, aliás, está vivendo um inferno astral, Rodrigo Viana, que realmente está difícil para ele, viu? Hoje renunciou. A semana passada a gente falou daquele Experts, que é o sujeito que é o líder no parlamento do Milei, teve que renunciar à candidatura. Ele era o cabeça de chapa da lista do Milei para deputado. A eleição vai acontecer agora no fim de outubro. Ele está simplesmente denunciado por relações, ele recebeu dinheiro, está comprovado, do empresário que tem pedido de deportação para os Estados Unidos, empresário argentino, por narcotráfico. Então o pessoal tá até brincando. O Milei falava de anarcocapitalismo, mas tem que tirar o A. Talvez seja narcocapitalismo. E era isso, né? É narcocapitalismo. Então o Expert teve que renunciar. Ele está com... Saiu uma pesquisa hoje também na Argentina. 2/3 de reprovação e só 1/3 de aprovação. Então é um momento muito importante para a gente assistir esse documentário. Na quinta-feira vai para a Argentina Carajo para entender o que está acontecendo na Argentina. É isso aí, então vai lá em sln2.com.br, quinta-feira, 8 horas da noite, quinta-feira, dia 9 de outubro, Chico. Muito bem, lá você vai ver e vai rir um pouco até da nossa imprensa brasileira, que passou o tempo inteiro tratando o Milei como o novo herói. Gênio. Não é? Um gênio e tal. Agora as manchetes começaram a sair no sentido novos ventos na Argentina. Novos ventos nenhum. Vocês que venderam o maluco errado. É isso. Vamos assistir o trailer, gente. Vamos lá. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. Muito bem, relembrando que você faz a sua inscrição em ICL